sua Bíblia em Oséias capítulo 7. Você sabe que o nosso Deus é um Deus não que ama apenas, mas que é amor, né? O amor de Deus, ele é algo assim imensurável, inexplicável. E João, como não tinha explicação, ele dizia assim, de tal maneira, porque ele não sabia como expressar esse amor de Deus por nós. O quanto Deus tem nos amado e o quanto Deus... E Deus fala com o seu povo, fazendo 5 comparações com Israel. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Oséias 7, versículo 1. O Senhor começa o relato dizendo assim: sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. Podemos assentar. Deus, sempre buscando corrigir o seu povo, sempre buscando acertar as situações, para que o seu povo pudesse ser um povo que pudesse fazer as coisas certinho, né? Porque Deus sempre quis que nós agíssemos de uma maneira adequada. Então Deus vê o seu povo fazendo coisas que não eram boas. E quando Deus vê isso em mim e em você, Ele vai fazer de tudo para nos corrigir. Aí eu fico pensando, quantos engodos, enganos e ciladas nós poderíamos cair, se Deus não tivesse essa preocupação de nos elucidar com respeito aos nossos erros. A preocupação de Deus em nos alertar quando um pecado ainda está informe, ou seja, em forma de fraqueza. Quando um pecado ainda é uma tendência, ainda é uma permissividade. Como é maravilhoso nós observarmos o cuidado e o zelo de Deus em nós, quando fala conosco. Ainda o pecado é a forma de uma negligência nossa, uma situação minha e sua, e Ele está ali com todo zelo, com todo cuidado. O Senhor começa a falar que Ele viu que Israel estava doente. Primeira característica que Deus aqui coloca o seu povo como enfermo. Aí o Senhor diz assim, eu fui o médico, eu fui para curar o meu povo. Só que quando eu comecei a curar o meu povo, o que aconteceu? Efraim, quando o Senhor relata aqui Efraim, ele está falando do povo e da nação. Tá? Quando ele usa assim, quando sarando eu Israel, ele diz assim, o meu povo. Aí ele diz assim, mas aí o que acontece? Quando eu fui sarar Israel, Efraim, a substituição aqui do povo, nação e tudo. Aí ele diz assim, descobrindo a iniquidade de Efraim, se descobriu. Como também as maldades de Samaria. Samaria era a cidade principal onde eles faziam adoração, né? Então vamos lá, cidade principal, a corte, aqui Deus é o médico. Qual era a enfermidade de Israel? Pecado. Pecado é uma enfermidade gravíssima, seríssima, sempre e sempre vai ser. Todo pecado traz dano. Todo pecado, aos olhos de Deus, é uma enfermidade que mata. A palavra do Senhor diz assim, que o pecado dá luz e gera a morte. Mas o pecado não começa na vida do cristão com a prática. Ele começa com a concupiscência. Ele começa com a negligência. Ele começa com uma atitude que não deveria ser feita. Então, quando alguém vai praticar o pecado, daqui meses ou semanas, ele começa a dar indícios agora. Então, o cristão precisa sempre estar atento com respeito. Qual é o pecado que Satanás está em mim buscando a concupiscência? O cristão tem que olhar para si e analisar as concupiscências que existem dentro dele, da qual Satanás pode armar uma cilada, colocando uma tentação do lado de fora e armando um esquema para ele. Tudo dá indícios. E é por isso que nós temos o Espírito Santo, para que o pecado não possa nos enfermar. A Bíblia diz que Israel estava doente, estava enfermo, porque não era apenas uma inclinação, já era a prática. E o Senhor diz, eu desci para sarar Israel, mas houve
um empecilho para a cura. Qual é o empecilho para a cura? Porque praticaram a falsidade. O empecilho para a cura, eles estavam enfermos, a enfermidade era o pecado, só que eles não eram verdadeiros. Não havia verdade. Não havia confissão. Não havia arrependimento. O pecado não é problema para Deus. Não tem problema. Por quê? Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. O problema, para mim e nem para Deus é a falta de confissão, a falta de arrependimento, a falta de nós olharmos e analisarmos e dizer, isso está errado antes do erro. Quando eu e você entendemos que nós temos que dizer, isto está errado, antes de dizer, isso está errado. Isso. Se eu e você não olharmos para dentro de nós e não enxergarmos o que é que está errado aqui dentro, vamos cometer erros fatídicos na nossa vida. O que nós precisamos entender é que a verdade, ela tem que ser uma prática em nós, ao enxergarmos, ao analisarmos, e não ser os nossos defensores corruptos. Eu não preciso me defender, você não precisa se defender, porque Deus não quer o seu mal. Eu não preciso chegar diante de Deus com desculpas, com lorotas, me defendendo, dizendo, eu não fiz isso por causa daquilo, não fiz aquilo outro por causa daquilo outro, e eu fiz por causa desse. Não, Deus não quer o meu mal. Então eu não preciso me defender. Eu só preciso confessar o meu pecado. A Bíblia diz assim, eles praticaram falsidade, ou seja, não eram sinceros. Aí o que aconteceu com eles? Aí diz assim, o ladrão entrou. E a horda de salteadores despoja por fora. Tinha roubo dentro e estrangeiro roubando eles do lado de fora. O pecado traz perda. Você pode dizer isso? Mais forte, o pecado traz perda? A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Satanás rouba, e ele mata, e ele destrói. Quando existe contemplação do pecado e que não existe arrependimento. Primeira característica de Deus, exemplificando o seu povo. Meu povo está doente, meu povo está no pecado. Aí o Senhor continua dizendo assim, e não dizem no seu coração, olha aqui, a forma de arrependimento. Dizer aqui dentro. Dizer aqui dentro. Não é da boca para fora, dizer aqui dentro. O que você diz aqui dentro? Deus está me vendo. Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu sinto. Deus sabe a minha vontade. Deus conhece os meus desígnios. Senhor, me perdoa. Antes de praticar, antes de errar, antes de falhar. Ele te conhece. Então, a interpretação correta do temor de Deus, de quando o pecado ainda está informe, está em forma de concupiscência, está na forma ainda de uma negligência, de uma vontade, sei lá. E aí você diz, Deus está me vendo. O Senhor diz assim, e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora pois o cercam, as suas obras diante de minha face estão. Além do ladrão, além dos salteadores, eles estão cercados por aquilo que eles fazem. Mesmo nessa situação, não houve arrependimento. Você sabe que o arrependimento do verdadeiro cristão se dá pelo temor. E não pela dor, pela angústia. Alguns, sim, acredito, que podem se arrepender quando sofrem consequências e danos. Quando o Senhor fala do filho pródigo, apesar que ele não era apenas o sofrimento, foi uma consciência, caiu em si. Mas o nosso arrependimento não deve ser produzido pelo nosso sofrimento, mas por quanto tememos a Deus. O seu temor por Deus é que deve te incomodar. O seu temor por Deus é que deve fazer você entender que o pecado trará a sua destruição. Que o pecado fará coisas terríveis com a sua vida. Abrirá para você a entrada de Satanás. Então você irá ter perdas. Então você irá ter situações indesejadas. E então as suas obras te cercarão. Você ficará sem saída. Segunda comparação do Senhor, primeiro enfermo. Segunda,
Versículo 3. Com a sua malícia, alegram ao rei, e com as suas mentiras, aos príncipes. Você vai entender daqui a pouco. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada. Vamos falar aqui, segunda comparação do Senhor, um forno aceso e com o esquema do padeiro. O Senhor fala aqui sobre fogo, sobre calor, sobre paixão, sobre sedução. Sabe o que o povo estava fazendo? Eles estavam distraindo os líderes com falsidade, aqui ó, versículo de número 3, para que os líderes não tivessem uma situação confortável para exortá-los. E achava que podiam fazer isso com Deus. Sabe? Alegravam, agradavam, cercavam o líder para que o líder ficasse meio constrangido e não os repreendesse. Para que eles não tivessem ninguém que fosse contrário a eles. Fazia vista grossa aos erros dos príncipes, aos erros dos juízes, para que os juízes não pudessem ver os erros deles. Espera aí. Bagunça é essa? Que igreja é essa? Que congregação é essa? Onde os líderes eram enganados, engodados e corrompidos por conta dos cabeças do povo. Peraí. Será que realmente você pode ficar confortável porque as pessoas pensam que você é santo, pensam que você é bom, pensam que você é crente? Será que isso é conforto para mim e para você? Claro que não. De maneira alguma. O que eles faziam? Eles mostravam a liderança de Israel, paparicavam, bajulavam, alegravam com falsidades, com mentiras, como um forno. O esquema do padeiro. O padeiro aquecia e quando o forno estava bem quente, que não podia colocar o pão, senão estragava a massa, o padeiro ia amassar a massa e parava de aquecer o forno. Aquele esquema de padeiro, tá? E aí quando a massa estava levedada e pronta, o forno tinha que estar na temperatura exata para que não assasse rápido demais, ia queimar, e nem com pouca temperatura. Então, eles usavam de um esquema com a liderança de Israel, para que a liderança de Israel não fosse contrária aos erros e aos pecados deles. E eu traduzo isso como jogo. Esposa que joga com o marido, marido que joga com a esposa, filhos que jogam com os pais, pais que jogam com os filhos. Para que a verdade não apareça, para que a verdade não seja clara, para que... O marido que trai a esposa, sempre dou esse exemplo, e é o melhor marido da face da terra, porque ele tem que compensá-la de alguma maneira e assim vice-versa. A mulher que faz coisa errada e é a melhor mulher da face da terra. Não existe verdade, não existe conflito. Eu explico na escola dominical que conflito sara, não gostei disso, não gostei daquilo outro, assim está errado, dessa maneira não está correto. Os conflitos são salutares para as famílias. Você chegar para o seu filho e dizer para ele, ó, assim está errado. Não, eu não vou chamar a atenção dele e nem vou exortá-lo. Por quê? E você vai permitir que ele continue no erro? Se você está vendo que o seu filho não produz como poderia, e que existem coisas que está fazendo mal, quem ama essa criatura mais que você na face da terra? Hein? Quem mais quer o bem da sua família, senão você? E quando você é exortado por alguém que te ama, dê graças a Deus que você tem alguém que numa geração, numa situação desse mundo, onde ninguém está nem aí com ninguém, onde cada um quer que todo mundo se arrebente, você tem pessoas que cuidam de você, que se preocupam. Então o pai olha para o filho e ele vai corrigir o filho, e ele vai exortar o filho, e ele vai dizer para o filho, você pode ser melhor. Você pode fazer mais. Meu pai acabou comigo. Não, ele está te levantando, ele está te sustentando. Não queira isso para a sua vida.
Não queira esse tipo de relacionamento de forno. Queira isso, meu irmão. Um relacionamento que é nutrido por meio de aparência. Um relacionamento que não é rudimentado na verdade. Um relacionamento. Nós como crentes temos que ter relacionamentos saudáveis. Nós como cristãos temos que ter relacionamentos que as coisas são ditas, que as palavras são ditas, são verbalizadas. Porque Satanás tem tido muitas vitórias dentro dos lares, porque as pessoas não têm coragem de verbalizar o que vem, o que pensam e o que sentem. Verbaliza aquilo que você sente, verbaliza aquilo que você vê com amor, com graça de Deus, mas não deixe de falar as coisas que salvariam alguém, que tiraria alguém do mal, do engano, do engodo. O Senhor olha o relacionamento do povo com os líderes de uma maneira mentirosa e falsa. Quem iria repreendê-los? Quem iria exortá-los? Se os líderes estavam corrompidos pelos agrados e pelos bons comportamentos, e não acaba que não. Não é porque você fez isso certo, é que seu pai ou sua mãe não vai te repreender daquilo que está errado. Eu faço tudo para o meu esposo e nada está bom. Peraí. Não é porque ele está querendo o seu bem, está querendo te corrigir, está querendo te ajudar, está querendo te exortar. Agradeça a Deus porque você tem alguém que se importa com você, alguém que te ame, alguém que não quer que você seja prejudicado quando estiver exposto. Nós temos da parte de Deus pessoas que investem em nós. Deus coloca pessoas que se preocupam conosco. E essas pessoas, muitas vezes elas não vêm com almofada, mas elas vêm com um cajado na mão. Não tem importância, desde que venha para nos corrigir. O primeiro problema de Israel era enfermidade. Deus o compara como uma pessoa enferma, com uma enfermidade maligna. Mas eles não tinham verdade para serem curados. Então depois Deus começa a falar do segundo instrumento para que eles pudessem ser sarados, os líderes. Mas os líderes estavam corrompidos pelo comportamento nocivo do povo. Você é constrangido a falar algo, uma verdade para alguém só porque você respeita essa pessoa? Eu quero dizer, isso não é respeito. Isso é medo. Isso é grilhão, isso é jugo. Porque quando você respeita alguém, você diz as coisas que têm que ser ditas com graça, com verdade, com absolutismo. Sabe, irmãos, o que a igreja do Senhor Jesus precisa? Ser mais verdadeira. Ser mais verdadeira. Satanás não iria se andar, Satanás não iria ter tanta brecha, Satanás não iria fazer muitas coisas que tem feito no meio das famílias, nos meios dos grupos da igreja, se tivesse mais verdade, se as pessoas fossem menos falsas, com sorrisinhos do lado, com olhinho, com olhar. Deus quer que nós sejamos autênticos, Deus quer que nós sejamos verdadeiros, porque nós somos dessa raiz. A nossa raiz é santa. A nossa raiz é santa. E eles não param por aí. 4, eu quero ler de novo. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa. Esse esquema. Não tenha esquema para lidar com ninguém. Esquema, sabe o que é esquema? Isso eu não posso falar, aquilo eu não posso falar, aquilo eu não posso falar. Você está jogando, você está sendo mentiroso. Não tenha esquema. Seja verdadeiro, seja verdadeira. A esposa diz, porque eu não posso falar isso, porque vai desencadear isso, vai desencadear aquilo. Seja verdadeira, você é o instrumento de Deus na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. Ele diz assim, e no dia do nosso rei, ou seja na comemoração do aniversário dele, ou no dia que comemora-se a coroação, não sei, os príncipes se tornam doentes com frascos de vinho, e ele estendeu sua mão com os escarnecedores. Eles chegam para festejar com o rei, com o príncipe, que deveria trazer a lei sacerdotal, e aí eles começam a beber, eles começam a conversar, e o príncipe se corrompe. Você tem um amigo e você não diz a verdade para este amigo porque a sua amizade vai ficar balançada. Eu digo a você que não existe amizade. Quando você não pode dizer a verdade para alguém, não existe amizade. Amizade verdadeira é quando verdades são ditas.
O que acontece hoje é que muitas pessoas são frágeis e débeis demais para ouvirem a verdade. Só que Cristo é a verdade. Muitas pessoas estão doentes perto de você porque você não é verdadeiro. Você vive passando mão na cabeça de gente que precisava de um tapa bem forte nas costas para desengasgar. Nós precisamos aprender e a ter essa medida no meio do povo do Senhor. Quantas pessoas doentes porque faltam pessoas verdadeiras que dizem aquilo que tem que ser dito. Eles reuniam com o rei e ali adoecia o rei de bebida forte. E aí o rei perdia toda a autoridade para com eles. Porque prepararam o coração, versículo 6, como um forno na sua emboscada. Toda noite dorme, o seu padeiro pela manhã arde com fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que busque a Deus. Corrupção. Pessoas que corrompem pessoas. A esposa, o marido, era uma pessoa séria, uma pessoa grave, uma pessoa firme. Devagarinho foi corrompendo, com apelos, com apetites, com situações, com convites. Quando vê, aquele casamento está comprometido. Ali não tem ninguém que invoca Deus, ali não tem ninguém sano, ali não tem ninguém saudável da cabeça, ali não tem ninguém equilibrado para dizer, peraí, o que nós estamos fazendo? Peraí, está faltando Deus, está faltando oração, está faltando leitura da palavra, está faltando comunhão, está faltando mudança. Por quê? Porque a liderança se corrompe. Deus irá cobrar das colunas das famílias. Deus irá cobrar das pessoas que Deus levanta no meio da igreja, no meio da família, para ser sal e ser luz. Os líderes estavam sendo corrompidos. Os líderes estavam sendo engodados. Por quê? Porque havia um esquema. Porque se nós corrompemos, ou seja, eles não irão se levantar contra nós. Primeiro, enfermidade, pecado. Problema? Falsidade. Segundo, um forno, esquema. Seu casamento está péssimo, mas tem esquemas. Um limite elevado de cartão, uma brincadeirinha, sexo todo dia, tem esquema, mas seu casamento está péssimo. Seu relacionamento com seus filhos é destruído. Você não diz verdades, eles não dizem verdades, está totalmente destruído, mas tem um presente, tem um aconchego. É assim que Deus quer que nós vivamos? Não. Terceira comparação do Senhor, agora falando sobre mistura. Versículo 8, Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Hoje nós temos a tecnologia do forno, que você põe o bolo lá e esquece. Antigamente era assim. Você colocava o bolo e você tinha que cuidar daquele bolo. O forno não desligava sozinho, não havia timer para te avisar em nada. Então, se você não virasse o bolo ia queimar de um lado e ficar cru do outro. Então, podia jogar no lixo. Sabe o que é um bolo que não foi virado? Um bolo que não serve para nada. Você desperdiçou todos os ingredientes para jogar fora. Efraim é um bolo virado, que não foi virado. Pode jogar fora, porque ele se mistura. Nunca foi plano de Deus que eu e você fôssemos um bolo que não foi virado. Um povo misturado. Um povo que não é não deixa de ser crente, mas também não é crente. Que não deixa de ser crente, mas também não é ímpio. Não sei o que é. O que é? Uma pessoa que a boca dela canta, mas a segunda-feira amaldiçoa e xinga. Um coração que sente a presença de Deus, mas aí durante a semana sente raiva, sente ódio, sente vingança, sente tudo quanto é coisa ruim. E aí? O Senhor diz, o meu povo está misturado. O meu povo se corrompeu. Terceira comparação, bolo que não foi virado. 9. Estrangeiros lhe comeram à força. Eles não perceberam. Mas quando se misturaram, qual é a mistura da igreja hoje? Você sabe? Qual é a mistura da igreja? O que a igreja está igualzinho o ímpio? No quê?
O ímpio vai desencargo religioso de domingo. O crente também vai de domingo. Não tem comunhão. O crente também não tem comunhão. O ímpio usa mais o celular do que qualquer outra coisa. O crente também usa mais o celular que a Bíblia, que qualquer outra coisa. Tem algumas semelhanças aí, irmão. Hã? Não tem semelhança? O ímpio cobiça. O crente cobiça também. Hã? O que mais? O ímpio, quando fica nervoso, tem ímpio até que é mais educado que alguns crentes, né? O crente, quando ele está nervoso também, põe tudo para fora. Hã? Você, moça, moço, homem, mulher, jovem, adolescente. Qual a sua diferença dos homens, dos moços, das moças, os ímpios? Qual é a diferença sua? O que te faz diferente? Existe santidade, existe compromisso. O Senhor diz, os estrangeiros tiraram a força. Ao se misturarem, eles não são mais fortes. A mistura enfraquece. A mistura enfraquece. De tanto você se misturar com o mundanismo, com a modernidade, com a situação dessa contemporânea, você enfraquece. Você não consegue mais vencer a tentação como antes, fechar a boca como antes, não murmurar, não reclamar. Você não consegue mais ser santo, você não consegue ser mais irrepreensível. Por quê? Porque a massa não é mais santa, é misturada. Então não tem mais força. Aí o Senhor diz assim... Só que ele não sabe, ele está fraco e não sabe. Quando é que vai saber que está fraco? Depois que cair. Também as cãs se espalharam sobre ele, também ele não sabe. Sabe o que é cã? As cãs, os cabelos brancos? Ou seja, eles estão vivendo preocupados, ansiosos, perturbados, estão envelhecendo precocemente, estão acabando com a juventude deles, com a vivacidade e não percebem. Eu queria perguntar para você, você ainda tem uma alma jovem, salva por Cristo, abençoada por Cristo, ou por fora, você é até jovem, mas por dentro está velho? Desanimado, prostrado, sem ânimo, sem fé, sem perseverança, sem estimativa, sem sonhos, sem projetos, sem ânimo. A mistura faz isso. Você começa a ouvir o que o ímpio diz, a crer no que o ímpio crê, a acreditar, a tomar forma. Quando você percebe, você já envelheceu. Você envelheceu, você não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais esse posicionamento de crente que você deveria ter. E isso é um bolo que não foi virado. Você conversa com os ímpios, e os ímpios falam de miséria, de desgraça, e os ímpios falam de coisas ruins, e você assiste aqueles programas sanguinolentos da TV, e você acha que todo mundo, e você, de repente você lê uma palavra na Escritura, e você começa a duvidar da Escritura e acreditar nas obras do diabo. Você acha que... Cuidado com a mistura. Cuidado com a mistura. Eu e você temos que tomar cuidado para não nos enfraquecermos e não envelhecermos por dentro. Qual é a sua idade? Não data de nascimento, mas a sua idade. A Bíblia diz que nós temos o orvalho da mocidade. A idade da sua fé, jovem, do seu ânimo, da sua postura, da sua determinação, do seu amor, da sua garra. Lembra de Caleb? Caleb diz, a idade não me baqueou. A mesma força que eu tinha, eu tenho hoje. Por quê? Porque ele tinha fé. Quantos no meio dos crentes estão envelhecendo, ficando desanimados? Por quê? De tanto que conversa com ímpio. Pastora, não é só com ímpio não. Tem crente que fala mais desgraça que qualquer um. Concordo, não estou discordando de você não. Somos portadores de boas novas. Ou não? Ou você só fala em tragédia? A coisa não está mal como você diz. Mas você escuta falando que está. E você tem o prazer de falar que a coisa está mal. É um prazer mórbido em fazer comentários pejorativos sobre a vida que Deus cuida. Sobre quem Deus ama. Sobre quem Deus abençoa. É a sua vida.
E quando você fala mal da sua vida, você está dizendo que Deus não cuida de você, que Deus não ama você, que Deus não te abençoa. Você está enfraquecido, porque a sua conversa é igual a dos ímpios. Você está envelhecido, não existe mais ânimo, não existe mais postura, não existe mais alegria. Os crentes perderam a alegria, perderam o vigor. Por quê? Porque só problema, só problema, só problema, só problema. Você acha realmente que a sua vida é só problema? Hein? Hein? Será que você não consegue olhar as boas coisas que Deus faz por você? As coisas lindas que o Senhor faz por você todas as manhãs. Tudo que Deus tem te cercado, o amor, o cuidado, o zelo. E você tem se misturado com tantas conversações malignas e corrompido a sua fala. Essa semana, quais foram as boas coisas que você relataram? Eu não pergunto as más, que você não vai ter em conta. Mas quais foram as boas coisas? Qual foram? Quais foram? As coisas boas que você relatou, as coisas boas que você propagou para aquelas outras pessoas que estão ao seu lado, as coisas que Deus tem feito, as manifestações do Senhor. Não devemos ser propagadores de miséria, não devemos ser propagadores. Se a coisa está difícil para você, você vai entrar no seu quarto e você vai orar e falar com o seu pai que te vê em secreto, e ele vai ouvir a sua oração. Mas da sua boca não vai sair palavra alguma pejorativa sobre o Deus que você serve. Porque quando você fala mal da sua vida, você está falando contra Deus. Por quê? Porque os crentes têm tanta inclinação para a conotação negativa da vida. E porque os nossos lábios consagrados não têm esse feeling de falar das grandezas, das maravilhas, do poder de Deus. Aí você pergunta por que você é depressivo. Aí você pergunta por que você não tem razão de viver. Aí você pergunta por que você é mal-humorado. Você não precisa perguntar, a resposta está aí. Porque os seus olhos estão fechados para tudo aquilo que Deus tem feito, e estão abertos para as obras de Satanás. E é por isso. E é por isso que você tem visto no meio da igreja muita gente triste, abatida, pessoa mal-humorada, azeda. Pessoas que não cantam, não louvam mais a Deus, não são felizes. Por quê? Porque os olhos delas estão abertos para tudo aquilo que o inimigo faz e fechados para a grandeza de Deus. Você já se olhou no espelho? Já procurou em você alegria ou felicidade? Você tem Jesus? O que mais o céu podia fazer por você? Você não é feliz? Antes de começar a sua segunda-feira, você já tem azedume para a semana inteira. Você já tem mau humor. Você já está infeliz. Eu queria perguntar, o que se pode fazer por você? Para você ser mais gentil, mais amável, menos rancoroso. Eu? Nada. Você? Tudo. Vai orar. Vai orar. Vai colocar esse mau humor aos pés do Senhor. Vai pedir a Deus, me abra os olhos para que eu possa contemplar o que o Senhor faz por mim. Tudo aquilo que o Senhor tem me dado, tudo aquilo que o Senhor tem posto diante de mim. Porque eu não quero ser enfermo por causa do pecado. Não. Eu não quero ser um forno corrupto, cheio de esquema. Onde eu vou tem esquema. E eu não quero ser um bolo estragado. Alguém que corrompeu-se pelo envolvimento, pela conversação. Continuando. Versículo 10. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem buscarão em tudo isso. Ou seja, no pecado enfermo, como um forno e como um bolo, mesmo assim não buscam a Deus. Quarta característica, olha para o seu irmão e diga, pomba ingênua. A pomba você pode tirar o ninho dela de um lugar, matar os filhotes dela, um exemplo, e ela faz o ninho no mesmo lugar. A pomba é bobinha, bobinha de tudo. Bobinha. Esse dia uma pomba fez um ninho lá em casa, e em cima do zinco da calha, no muro. Qualquer gato poderia ir ali.
Ela correu vários riscos. Aquele sol quente, imagina, aquele sol quente, quente, quente. E aquela pomba cozinhando os ovos, que aquilo lá não ia nascer nada. E nós pensamos em pôr um chapéu. Pusemos um chapéu, o chapéu caiu. A pomba muito tonta. Fazer o quê? Não tinha proteção, não tinha nada. Falei, eu não vou esquentar mais a casa. Todo dia eu entrava e falei, meu Deus, o que eu faço por essa pomba? Tentei pôr chapéu, tentei fazer cobertura, tentei a pomba lá, naquele sol quente, naquele zinco. Quarta comparação, Israel é uma pomba ingênua. Não sabe o que faz da vida. Você tem essa ingenuidade? Você não tem discernimento para viver, você não tem habilidade para estar no mundo, para lidar com as coisas deste mundo. Não é esse o assunto, mas vamos lá. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, versículo 11, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. Fazem aliança com os dois que na época eram inimigos. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu, os farei descer. Castigá-lo-eis conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Eles precisam parar de achar que não são responsáveis pelas atitudes deles. Eles precisam aprender a me buscar. Eles conhecem a minha palavra e precisam entender que tem que andar segundo a minha palavra. De outro jeito não vai dar certo. Tem aquele ditado dificílimo de entender, né? Filosófico. Terrível de entender, que quase ninguém entende, porque é muito complexo. Mas eu posso falar ele, quem sabe um dia nós vamos entendê-lo na íntegra. O ditado é esse, se fizer certo, vai dar certo. Ele é muito filosófico e profundo para o nosso gosto. Ele é muito complexo. Será que existe algo aqui que não dá para entender? Que a palavra do Senhor diz assim, não adianta eles quererem fazer errado, vão dar errado, e eu vou castigá-los segundo a minha escritura, segundo o que eles sabem de mim. Não adianta eles quererem fazer do jeito deles, do esquema deles, da maneira deles. É igual eu, querer fazer as coisas do meu jeito e achar que vão dar certo, porque é do meu jeito. Ou você fazer do seu, que acha que vai dar certo, porque é do seu. Senhor, eu dei uma maneira para vocês fazerem as coisas. E ele termina dizendo assim, esse tópico. Ai deles, porque fugiram de mim. Fugir de Deus. Deus ama você. Está errado? Pecou? Está frio? Deus ama você. Ele ama você. Do seu jeitinho, do jeito que você é. Ah, pastora, tudo bem, mas ele está querendo me mudar. Ué, mas claro, porque ele não quer que você seja um perigo para você mesmo. Ele não quer que você destrua ou comprometa a sua vida. É claro que ele quer te mudar. Ele quer me mudar, ele quer te mudar, ele quer mudar todos nós. Era isso que Israel não entendia. Israel queria um Deus que não mexesse com a essência deles, que não projetasse a mudança e nem trabalhasse para mudá-los. Não, o nosso Deus é um Deus de mudança. Ele quer me mudar, ele quer te mudar, ele quer mudar a todos nós. Aí ele diz assim, ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi. Eu salvei, mas eles dizem mentiras de mim. Israel não conseguia entender o amor de Deus, sabia? Assim como a igreja às vezes não consegue entender. Deus corrige porque te ama, Deus te exorta porque te ama. Quinta comparação, arco enganoso. O Senhor começa a falar dos detalhes, depois ele fala do objeto. Então vamos lá. Primeiro o Senhor disse que Israel era enfermo. Segundo ele disse que era um forno. Terceiro ele disse que era um bolo. Quarto ele diz o quê? Vamos ver se você lembra, que está bem recente. Pomba ingênua. Não sabe fazer as coisas. Faz a pronta, pinta e borda com a própria vida, achando que vai dar certo. Que suas ideias, que seus planos, que sua maneira de ver as coisas é a maneira correta. Israel, você é enfermo porque você está no pecado. E eu quis te curar, mas você age com falsidade. Israel, você é um forno. Por quê? Porque você vive com esquema. Está caliente por dentro, com a concupiscência, com os erros. E você faz o quê? Você quer corromper as lideranças de vocês para que eles não exortem. Israel, você é o quê? Um bolo não virado. Por quê? Porque vocês se misturaram com o povo. Todo o trabalho para nada, misturaram com a nação, são iguais os outros povos, por isso se enfraqueceram. Israel, você é uma pomba ingênua.
Você faz tudo errado na sua vida. Mas existe uma maneira de fazer certo. A minha vontade. Aquilo que eu prego para vocês na congregação. Você não quer errar? Preste atenção no que Deus fala com você na pregação. Você quer dar certo? Quer fazer certo na sua vida? Preste atenção no que Deus fala com você. Ele está falando comigo agora, Ele falando com você agora. Toda a palavra que Deus fala, Ele está nos corrigindo, Ele está falando conosco. E quarto, Israel é um arco enganador. Ele projeta força, projeta guerra, um instrumento de guerra, mas quando o arqueiro pega o arco e coloca a flecha, o arco se quebra e a flecha cai no pé do arqueiro. Ele dizia, por que vocês me buscam? Versículo 14, e não clamaram a mim com seu coração. Clamor tem que ser com o coração. Diga para o seu irmão, tem que ser com o coração. Não pode ser da boca para fora. Tem que ser aqui, ó. Daqui a pouco, confissão com o coração. 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 Jesus morreu para conquistar o nosso coração. A ceia é porque eu e você temos um coração que pertence a Deus. Tem que ser de coração, tem que ser de coração. O Senhor diz, eles até clamaram, mas não foi de coração, então não foi verdadeiro. Mas dão uivos nas suas camas. Eles não clamam de coração, mas choram, planteiam. Vamos lá, como interpretamos isso? Põe o coração numa reclamação, numa murmuração para com alguém e não põe o coração diante de Deus. Vai conversar com uma amiga, começa a colocar o coração, tá? Reclamando do marido, falando mal do marido, que não aguenta mais, que é sozinha, que é solitária, que o marido não enxerga. E quando vai para Deus, não fala do assunto. Dão uivos nas suas camas. Reclamam, murmuram, falam aos quatro cantos dos seus desgostos, mas não falam para mim. É Deus que resolve, amém? Para o trigo e para o vinho se ajuntam. Quando se reúnem para congregar-se, não se reúnem para arrepender-se, não se reúnem para me oferecer o arrependimento verdadeiro. Quando se reúnem, reúnem-se, parece as igrejas de hoje, né? Reúnem-se apenas para serem abençoados, com medo de perder o trigo, com medo de não ter colheita. Quando eu e você chegamos ao culto, tudo que Deus espera é a nossa verdade, a nossa sinceridade. Deus, eu pequei. Deus, eu preciso mudar. Deus, eu estou frio espiritualmente. Deus, eu preciso melhorar. Deus, eu estou estagnado. Deus, fala comigo. Deus, eu não sei nada. Deus, eu não posso nada. Deus, eu não consigo nada. Deus, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Senhor, me ajuda, olha para mim. Essa é a verdade que Deus espera. Essa é a verdade que Deus espera. Aí ele diz, vocês se ajuntam para o trigo e para o mosto, mas se rebelam contra mim. Ou seja, vocês não me dão o que eu preciso, o que eu quero de vocês, que é a verdade, a sinceridade. Aí ele diz assim, eu os corrigi e lhes fortaleci os braços. Quando vocês precisaram, eu fortaleci o braço de vocês, dei força para vocês. Mas vocês pensam mal de mim, porque eu corrijo vocês. Você pensa mal de Deus porque Deus te corrige? Fica azedo, embezegado, fica dentro dos ventres dos peixes da vida, porque Deus te corrigiu, porque Deus te exortou. Deus corrige porque Ele ama. Eu os corrigi e os esforcei os braços, mas eles pensam mal de mim. Eles não conseguem entender que tudo que eu faço por eles é por amor. Tudo que Deus faz por você é por amor. Tudo. Correção, consequência, tudo, poda, tudo é por amor. Deus ama você. Ele ama você. Agora, às vezes, quem sabe, nós estamos querendo também corromper Deus. Dizendo, Senhor, faz vista grossa para o meu erro aí, porque, sei lá, depois eu explico. Não. Deus, Ele é a verdade, Ele fala a verdade, e você tem que ser forte para ouvir a verdade. Você é forte o suficiente para ouvir a verdade? Quem sabe você substituiu Deus por uma amiguinha da igreja, por um amiguinho da igreja. Seus amiguinhos falam o que você quer ouvir. Deus vai falar para você a verdade. Eu amo você, mas você tem que consertar isso. E eu estou aqui para ajudar você, para levantar. Por quê? Porque Deus jamais vai ter qualquer tipo de conivência com os meus erros ou com os seus erros.
O Senhor disse para Israel: vocês estão enfermos pelo pecado. Vocês são como um forno quente, cheio de esquemas, corrompendo a autoridade para não serem repreendidos. Vocês são um bolo que não presta para nada, porque vocês se misturaram com os povos da terra. Vocês são uma pomba ingênua que não sabe nem viver e quer decidir as coisas pela própria cabeça e pela própria ideia. E vocês são um arco enganoso, que acham que são fortes, que estão preparados, mas que na hora H não aguentam a fúria do vento, a questão da provação, da tentação. Por quê? Porque se vocês não aceitam que eu os corrijo, como é que vocês vão aguentar a fúria do vento? Quando você e eu somos podados por ele, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir tentação, nós estaremos firmes e fundamentados com a nossa casa sobre a rocha. Se a tentação veio e caiu, se a provação veio e te arriou, é por quê? Porque você não passou pelas mãos dele. Quando você passa pelas mãos dele, ele vai limpar tanto eu quanto você, de tudo que ia me derrubar lá na frente. Se você caiu, é porque você não aceitou a poda. Era isso que Deus estava fazendo Israel entender. Eu preciso limpar vocês, moldar vocês, santificar vocês, porque vocês têm um inimigo, e esse inimigo não sou eu. Eu sou amigo de vocês. Eu quero limpar, quero cuidar, quero purificar, quero santificar, para que quando vocês estejam diante da guerra, vocês sejam fortes, inabaláveis. Diga a glória a Deus. Deus quer limpar você. Deus quer me limpar, Deus quer te limpar. Para quê, pastora? Para que nós não sejamos presas fáceis a Satanás. Porque essa sujeira dentro, Satanás vai usá-la para o pecado. Então Deus quer limpar. Eu podo o ramo para quê? Para que dê mais fruto.